Então, dando continuidade à aula aqui, né? Onde a gente parou, vida privada ou privacidade, né? Tá aqui, né? Vida privada ou privacidade. No Código Civil está previsto no seu artigo 21 que nos diz assim: a vida privada da pessoa natural, ela é o quê? Ela é inviolável. E o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato contrário a esta norma. Então, o artigo 21 ele é bem claro, né? Ele diz: a vida privada da pessoa natural é inviolável. Está aqui, né? A vida privada de quem? Da pessoa natural é inviolável. Então, a vida privada é inviolável, direito à privacidade. E o juiz, a requerimento do interessado que tiver a vida privada violada, adotará as providências necessárias para quê? Para poder impedir ou fazer cessar o ato contrário a esta norma. Se é inviolável, é uma cláusula pétrea. Então, ó, se é inviolável, é uma cláusula pétrea. Onde? No direito da personalidade. Então, a vida privada ela é inviolável. Então, é uma cláusula pétrea no direito da privacidade. Em virtude de ponderações de interesse, é possível esta quebra de privacidade. Até porque, né, nós temos aí o que? A quebra do sigilo bancário, né? Das conversas telefônicas. Então, em virtude de ponderações de interesses, é possível esta quebra de privacidade. Até porque, né, temos aí o sigilo bancário, né, a quebra do sigilo bancário, a quebra do sigilo fiscal e a quebra das comunicações. Então, em virtude de ponderações de interesses, é possível a quebra de quê? Da privacidade. Em virtude de ponderações de interesses, é possível a quebra de sigilo da privacidade. Então tá aí, né? Havendo o devido processo legal, a ponderação de interesses em relação a esta inviolabilidade, excepcionalmente, poderá ser sim o quê? Relativizada. Poderá ser sim relativizada e sim quebrada, né? Então, a privacidade pode ter sim, ser sim relativada, né? Pode ser sim quebrada. Então, havendo o devido processo legal, tá aqui, né? Havendo o devido processo legal, deixa eu pegar o marca-texto. Havendo o devido processo legal, a ponderação de interesses em relação a esta inviolabilidade, excepcionalmente, poderá ser sim relativizada. O nome é uma etiqueta social, ou seja, como você é socialmente reconhecido. Então, nós vamos ver aqui agora, né, em relação ao quê? Ao nome. Então, o que é o nome, né? O nome é uma etiqueta social. O nome é uma etiqueta social, ou seja, como você é reconhecido socialmente. A escolha do nome, ela é livre, mas esta liberdade é assistida. Então, nós temos aí que a escolha do nome, né, ela é livre, mas esta liberdade ela será assistida. Então, no artigo 55 da Lei 6.015 de 73, a Lei de Registro Público, diz que o nome não deve gerar nenhum tipo de desprezo ou discriminação social. Então, diz aqui, né, que o nome não deve gerar nenhum tipo de desprezo ou discriminação social. Então, o artigo 55 da Lei de Registros Públicos, né, ela diz que o nome não deve gerar nenhum tipo de desprezo ou discriminação social. Então tá aqui, né? Não deve o quê? Gerar nenhum tipo de desprezo ou o quê? Uma discriminação social. O nome deve promover a personalidade e não derrubar. O nome deve promover a personalidade e não derrubar. O artigo 13 da Constituição diz assim: ele nos sinaliza que os documentos oficiais haverão de ser grafados em língua portuguesa. Logo, o nosso nome deve ser grafado em língua portuguesa. Porém, há algumas exceções. Por que em língua portuguesa? Para ser de fácil entendimento, né? Mas há sim algumas exceções. Então, o nome é uma etiqueta social, como você é socialmente reconhecido, né? E de acordo com o artigo 55 da Lei de Registros Públicos, diz que o nome não deve gerar nenhum tipo de desprezo ou uma discriminação social.
No Brasil, não temos uma lista fechada de nomes, assim como em Portugal, né? Lá em Portugal tem uma lista fechada de nomes, né? Salvo exceção se o cara motivar e justificar. Por isso, português tem muitos nomes iguais, né? Joaquim, Maria e por aí vai. O nome tem as partículas essenciais, né? Então, o artigo 16 do Código Civil, ele nos diz, né? Por exemplo, ó, Ulisses Alves Gomes. Então, Ulisses é o prenome, Alves Gomes é o sobrenome, o patronímico, né? O apelido de família, né? Então, o Alves Gomes, ele é chamado de sobrenome, de patronímico ou apelido de família, é um apelido familiar, né? Muitas pessoas chamam, né, Gomes, pelo sobrenome da pessoa que é mais conhecido, né? Duque, Estrada e por aí vai. Então, Ulisses, né, o primeiro nome, é chamado de prenome. E o conjunto de prenome com sobrenome se dá de nome. Então, tem prenomes compostos, né? Então, existe prenomes que são compostos, como Pedro Gael. Pedro Gael é um prenome composto. Ele é composto de 2 prenomes. E o agnome? O agnome não é essencial e por isso nem sempre está presente, né? O seu objetivo é evitar o quê? A homonímia. Então, o agnome, ele é para evitar a homonímia. O que é o agnome? É quando você bota lá júnior, filho, neto. Então tá lá, né, primeiro. São os agnômios, né? É para poder diferenciar da homonímia, né? Então tá lá o pai, né? Ulisses Alves Gomes. Aí bota o filho, Ulisses Júnior, para poder diferenciar. Então, caso desse nome aí, o meu filho, meu prenome seria Ulisses. Aí vem o filho, Júnior, neto. Estes são os agnômios. A homonímia é ruim porque gera dificuldade de identificação, né? Podendo gerar sérios problemas para quem tem o quê? Os nomes iguais. Então, o artigo 17 nos diz o seguinte: o nome da pessoa não pode ser empregado por outra pessoa em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Então, o que você vai fazer no artigo 17? Isso aí. Você vai botar cruz de Malta. Por quê? Porque toda hora cai. Então, o artigo 17, você vai enfiar cruz de Malta nele, porque toda hora cai. O nome da pessoa não pode. Aqui, não pode. Ah, não pode. O nome da pessoa não pode. Então, você vai botar cruz de Malta. Vamos botar o dourado aí, né? Em homenagem à quarta queda do Vasco. Então, tá aí, né? Não pode. O nome da pessoa não pode ser empregado por outra pessoa em quê? Em publicações ou representações que expõem o quê? Que expõem ao desprezo público. Então, o nome da pessoa não pode. Não pode ser empregado por outra pessoa em publicações e representações que a expõem ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória, mesmo que não haja intenção difamatória. Então, mesmo que não haja intenção difamatória, não pode ser empregado o nome da pessoa em publicações ou representações que expõem ao desprezo público. Então, o nome de pessoa não pode ser empregado por outra pessoa em publicações, representações que expõem ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Ainda quando não haja a intenção difamatória, é uma responsabilidade civil objetiva. Ainda quando não haja uma intenção difamatória, é uma responsabilidade civil objetiva. Pois o quê? Pois independe da culpa. Independe da culpa. Ainda quando não haja intenção difamatória, é uma responsabilidade civil objetiva, porque independente da culpa ou não, não pode. Pois, se pegar o nome de alguém e utilizá-lo em publicações ou representações que expõem ao desprezo público, responde de forma objetiva e responde independentemente de culpa. Responde de forma objetiva e independentemente de culpa, ainda que não haja intenção difamatória. Ainda quando não haja intenção difamatória,
é uma responsabilidade civil que objetiva, pois independe da culpa. Pois se pegar o nome de alguém e utilizá-los em publicações ou representações que expõem o desprezo público, responde o quê? De forma objetiva e responde independentemente de culpa. Vai responder independentemente de culpa. O cara não vai responder em relação à publicação ou representação que expõe o desprezo público porque não houve culpa. Errado. Independente de culpa, irá responder. O artigo 18 diz assim: sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Então tá aqui, né? Sem autorização, não pode usar o nome alheio em propaganda o quê? Comercial. Então, sem uma autorização, não pode usar, meu camarada. Não tem autorização, você não pode usar o nome alheio o quê? Em propaganda comercial. O direito à imagem está na súmula 403 do STJ, juntamente com o artigo 20. Nós já vimos e vamos ver de novo. Se utilizar o nome de uma pessoa em uma propaganda, por si só, já gera um dano, que é o dano o quê? In re ipsa, né? É o dano moral puro. Então, caso não haja autorização, por si só já gera o dano. Estaremos diante de um dano moral puro, ou dano in re ipsa, né? Porque decorre da simples conduta. Pouco importa se a propaganda é positiva ou negativa. Usou, por si só, já gerou dano. E já era. Requer o quê? Indenização. Então, ainda que seja de uma pessoa pública, porque se a utilização é comercial, indubitavelmente irá precisar de uma autorização, mesmo que a pessoa for pública. Beleza? Então, olha aqui. O direito à imagem tem a súmula 403 e o artigo 20 do Código Civil. Então, se utilizar o nome de uma pessoa em uma propaganda, por si só já gera um dano, né? Caso não haja o quê? Autorização, por si só já gera o dano. Estaremos diante de o quê? De um dano moral puro ou um dano in re ipsa, né? Porque decorre de quê? Da simples conduta. Decorre da simples conduta. Então ele não precisa provar que gerou dano. Basta ele provar que houve aquele ato ilícito, que colocou a imagem dele para fins comerciais, para propaganda comercial. Pouco importa se a propaganda é o quê? Pouco importa se a propaganda é positiva ou negativa. Então, ainda que seja uma pessoa pública, porque se a utilização é comercial, indubitavelmente irá precisar de uma autorização. Mesmo a pessoa sendo pública, necessita de autorização para uso de imagem para fins comerciais. Artigo 19. O pseudônimo, também chamado de apelido, adotado para atividades lícitas, goza da proteção que se dá ao nome. Então, o pseudônimo, né, aquele apelido, né, ele vai gozar de proteção, a mesma proteção que tem ali o nome. Então, a mesma proteção que tem o nome, o pseudônimo também terá. Então, nós temos os casos aí, né, da Xuxa, do Lula, né, que incluíram o apelido no nome, né. Então, o pseudônimo ficou incluído aí no registro público, né, assim como o Pelé. Isso para atividades o quê? Importante. Para atividades lícitas. Porque existe muitos criminosos, né, Fernandinho Beiramar, que é um apelido. Não vai, né, incrementar no nome lá Fernandinho Beiramar, até porque ele é conhecido por atividades ilícitas e não por atividades lícitas. Logo, o pseudônimo é adotado para atividades lícitas, gozando de proteção, mesma proteção que se dá ao nome. E o artigo 58 da Lei de Registro Público poderá acrescentar o seu apelido ao seu nome. Então, o artigo 58 da Lei de Registro Público, ele dá essa possibilidade de acrescentar o pseudônimo, o apelido, né, ao seu nome. Então, no caso do Lula, do Xuxa e do Pelé. Se alguém comercializar o apelido da Xuxa, do Lula e do Pelé, este poderá pedir indenização,
pois é um pseudônimo que utiliza para atividades lícitas, né? Então não pode usar o apelido que está incluído no nome para fins comerciais. Seria possível a alteração do nome? É possível a alteração do nome? Em regra não, né? Mas em regra, o nome ele é o quê? Ele é imutável. Então, em regra, o nome é imutável. Então, a regra é o quê? A regra é que o nome é o quê? Imutável. Mas há exceções. Mas a regra é que o nome é imutável. Mas há exceções. Porém, relativa, esta imutabilidade, ela é relativa. Então, vamos aqui ao casamento e ao divórcio. Então, quando se casa, um ou outro poderá o quê? Acrescentar o sobrenome. Tanto a mulher quanto o homem pode acrescentar o sobrenome de um ou outro, né? Hoje em dia, o homem pode acrescentar o sobrenome da mulher. Tanto a mulher pode acrescentar o nome do marido, quanto do marido acrescentar o nome da mulher. No momento do divórcio, poderá requisitar o nome de solteiro, né? Então, no momento do divórcio, tanto o homem quanto a mulher pode requisitar o nome de solteiro. Nós temos aí também a adoção, né? Na adoção, a criança irá adotar o sobrenome, né? Então, ela irá adotar o sobrenome da pessoa que adotou. E também será possível o quê? Ter a mudança do prenome, né? Com crianças de pouca idade. Então, tem aí, né? É possível ter a mudança do prenome com crianças de pouca idade. Então, no caso de adoção, podemos também alterar o sobrenome. Após a maioridade civil, está aí o artigo 56 da Lei de Registro, até um ano após a maioridade civil, a pessoa ela pode também alterar ali o sobrenome, né? Após a maioridade civil, o artigo 56, a pessoa pode também alterar o nome, ou o prenome ou o sobrenome. Então, o artigo 58, né? Programa de proteção à testemunha, também incluído aí, né? Aquisição de nacionalidade brasileira. Então, no programa de proteção à testemunha, a pessoa também pode ter alteração do prenome e do sobrenome. A aquisição de nacionalidade brasileira, né? A pessoa tem um nome estrangeiro impronunciável em português, ela também pode fazer essa alteração. Todas essas hipóteses são legais, porém também tem hipóteses jurisprudenciais. Então nós vimos aqui, né? Todas essas hipóteses aqui são o quê? São legais, né? Elas estão na Lei de Registro Público. E também tem as hipóteses jurisprudenciais. Vamos ver aí as hipóteses jurisprudenciais. Cirurgia, né? No caso de cirurgia de mudança de sexo, né? A famosa transgenitalização, né? Nessa cirurgia de mudança de sexo é possível alterar no registro de nascimento. É possível alterar no registro de nascimento tanto o nome quanto o gênero. Esta anotação se dará sem nenhum tipo de anotação registral, ou seja, uma certidão nascimento como outra qualquer, como deve ser. Então, na hipótese de jurisprudenciais, né? Tem aqui, né, a hipótese de jurisprudenciais, né? A cirurgia, né? Cirurgia de mudança de sexo, transgenitalização. Então, nesta cirurgia de mudança de sexo, é possível alterar no registro de nascimento. Então, tá ali o camarada, né? Ele fez a mudança de sexo. Então, né? Ele vai poder alterar no registro ali de nascimento o quê? Tanto o seu nome, ele vai poder alterar tanto o nome quanto o gênero. E esta anotação se dará sem nenhum tipo de anotação registral. Ou seja, fará ali, né? Fulano de tal passou a ser registrado como fulano de tal. Então, fulano de tal era do sexo masculino e passou do sexo feminino. Não. A certidão vai ser pura, né? Então, vai constar ali como uma certidão normal. Segundo o STF, é possível a mudança do nome independentemente de cirurgia, né? Porque há pessoas que não desejam esta cirurgia. Então, né, quando eu fazia o estágio do tribunal, tinha um camarada lá, né? Que ele tava para mudar o nome lá de Marcão para Miriam, né? E não sei que desfecho deu, até porque eu consegui, eu terminei o estágio e não soube da decisão da juíza, né? Até porque naquela época necessitava, né, da cirurgia, estava toda aí o STF ainda não tinha julgado e precisava fazer a cirurgia. Como ele não tinha feito, então estava ali parado o processo. Hoje em dia, o camarada não precisa fazer a cirurgia para quê? Para ter a mudança de nome. Então, segundo o STF, é possível a mudança de nome independentemente da cirurgia.
porque há pessoas que não desejam essa cirurgia. Tá aqui, né? Segundo o que? O STF, é possível a mudança de nome independentemente da cirurgia, porque há pessoas que não desejam. Então há decisões em casos de viuvez, né? Ficou viúva, quer tirar o sobrenome, se entende que é viável. Então, segundo a jurisprudência, né? Depois de viúvo, tanto o homem quanto a mulher ali, né? O senhor ou senhorinha, quer retirar o sobrenome de um ou de outro, é viável por decisões jurisprudenciais, né? Em caso de viuvez, ficou viúva, quer tirar o sobrenome, entende o quê? Que é viável esta retirada. E o nome, né? O nome, em regra, é composto pelo prenome e sobrenome, que é o patronímico, né? Sobrenome, patronímico ou apelido familiar, né? Então o nome, em regra, ele é composto pelo prenome, tá aqui o nome, em regra, é composto pelo prenome e o sobrenome. O sobrenome também chamado de quê? De patronímico. Então o nome, em regra, né, é composto pelo prenome e pelo sobrenome, né? O patronímio. E o artigo 16 nos diz o seguinte, né? Toda pessoa tem direito ao nome, né? Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o quê? O prenome e o sobrenome. Então é possível que o nome, ainda que seja composto pelo agnome, pelo elemento acessório, né? O júnior, neto, primeiro, enfim, limites à escolha do nome, né? Então é possível que o nome, ainda que seja composto pelo agnome, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o prenome e o sobrenome. É possível que o nome ainda seja composto pelo agnome, elemento acessório, e limites à escolha do nome, né? Não é possível escolher um nome que venha expor o titular ao ridículo, né? Então, o parágrafo único do artigo 55 da Lei de Registro Público, ele diz assim, né? Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso, independentemente da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do juiz competente. Então tem gente, né, que bota um nome, né, assim, de pessoas em homenagem a nomes estrangeiros. Então Jean-Claude Van Damme, junto o nome João e Maria, fica João Maria, sei lá, tem pessoas que têm, né, criatividade para essas coisas. Então o oficial, né, ali o cara que trabalha no cartório, né, o oficial de registro civil, ele deve ter essa sensibilidade, né, e não registrar prenomes suscetíveis de quê? De expor ao ridículo os seus portadores. O artigo 13 da Constituição determina que todo registro público deve ser feito na língua portuguesa. Artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. É vedada a utilização do nome em publicações ou representações que expõem ao desprezo público, ainda que inexista o quê? Intenção difamatória. Então nós já vimos, e repetindo aí para poder corroborar, né? É vedada a utilização do nome em publicações ou representações que expõem o quê? Ao desprezo público. É vedada a utilização do nome em publicações ou representações que expõem ao desprezo público, ainda que inexista uma intenção difamatória. Mesmo que não haja uma intenção difamatória, é proibido. Não pode usar o nome em publicações ou representações que expõem ao desprezo público. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outra pessoa em publicações e representações, publicações e representações que expõem ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Beleza? A utilização de nome em propaganda comercial necessita de quê? Precisa de uma autorização sempre. Sem autorização, não pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Sem autorização, não pode usar o nome em propaganda comercial. Não pode. Ademais, confere o Código Civil proteção, que é o pseudônimo, utilizado para atividades lícitas, idêntica àquela do nome. Então, a mesma proteção que tem o nome terá também o pseudônimo.
O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que cita também o nome. Importante, para atividades lícitas. É possível ainda a averbação no registro civil do nome utilizado para atividade profissional, como regula o artigo 58 da Lei de Registro Público, né? É possível a averbação no registro civil o quê? Você colocar o pseudônimo ali, né, no seu nome. Artigo 58. Qualquer alteração posterior de nome, só por exceção e motivadamente, após a audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa. Então, ó, qualquer alteração posterior de nome, só por exceção e motivadamente, após uma audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa. Parágrafo único. Poderá também ser averbado, nos mesmos termos, o nome abreviado usado como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional. Poderá também ser averbado, nos mesmos termos, o nome abreviado usado como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional. O prenome e o sobrenome servem para o quê? Individualizar as pessoas, né? O prenome e o sobrenome servem para individualizar as pessoas naturais. E por isso, à luz do princípio da sua imutabilidade, somente podem ser alterados se expuserem a pessoa ao ridículo. Então olha aqui, né? O nome e o prenome servem para individualizar as pessoas naturais, e por isso, à luz do princípio da imutabilidade, somente podem ser alterados se expuserem a pessoa ao ridículo. O prenome e o sobrenome servem para individualizar as pessoas naturais. E pelo princípio da imutabilidade, somente podem ser alterados se expuserem a pessoa ao ridículo. Embora a regra geral seja de que o nome será definitivo, ou seja, imutável, admite mudanças nos casos em que, então está aqui, admite-se a mudança nos seguintes casos: prenome que expõe o seu portador ridículo ao vexame, que cause o quê? Constrangimento ou que seja exótico. Então o cara tem um prenome aí que expõe a ele ao ridículo, né? Que causa vexame, então ele pode mudar o prenome. Prenome que contém o quê? Erro gráfico. Pode fazer alteração. Alteração de prenome para incluir apelido. Alteração de prenome para incluir apelido público, notório ou nome. Então, nos casos aí, né, de Pelé, Lula e Xuxa, né, alteração do prenome para incluir o apelido. Alteração do prenome pelo uso prolongado e constante por conta da pronúncia e homonímia, né? Alteração do prenome pelo uso prolongado e constante por conta da pronúncia, homonímia. Alteração do prenome por conta de quê? Alteração do prenome por conta da maioridade, né? Então o cara não gosta ali do prenome dele, então se tornou maior ali, né? Um ano após, ele pode, até um ano após da maioridade, ele pode fazer essa alteração. Alteração do prenome do estrangeiro. O cara tem um nome ali todo difícil, né, de se pronunciar, então ele pode fazer essa alteração também. Alteração do prenome para a proteção da vítima ou testemunha. Então, muito claro, né? Alteração do prenome por conta da adoção também. Então nós já vimos aí, né, todas aí a alteração da imagem, né, do nome e da privacidade. Agora o próximo assunto aí, né, do slide é mais assuntos gerais em relação a exercícios que nós vamos ver. Então praticamente a gente terminou os direitos da personalidade aí. Então para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Sai daí não, que eu vou tomar uma água com um chazinho. Já volto já.